Olá, queridos alunos e queridas alunas. Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos referentes ao texto. Então, nós vamos falar da forma, da linguagem e da função. Iremos começar pela forma. O que seria a forma? Forma é a estrutura do texto, a forma como ele foi escrito. Então, nós temos aí texto em forma de prosa. O que seria prosa? Prosa são parágrafos. Olha um exemplo de texto escrito em prosa. Sem pé nem cabeça. Eu sempre quis desenhar como se pudesse tirar retrato do sem pé nem cabeça que eu sinto por dentro. Do que eu penso e não digo, do que eu sonho e não consigo. Isso para que alguém pudesse ver e dizer: que bonito, ou que tristeza, ou a orelha não ficou grande demais? Não precisava nem gostar do meu desenho. Na verdade, eu queria que a pessoa que visse meu desenho pudesse entender o que eu tenho cá dentro, sentir igualzinho tudo que eu sinto. Só algumas mudançazinhas por ter misturado o que eu sinto com tudo o que a pessoa estivesse sentindo. Pedro Bandeira. Então, aqui é um exemplo de um texto escrito em prosa, de um texto escrito em parágrafos. Então, nós temos o espaçamento, exatamente aquilo que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né? Os 2 dedinhos, que é o espaçamento, e termina com a pontuação, né? Então, o parágrafo inicia com o espaçamento e termina com a pontuação. Pode ser um ponto final, pode ser 2 pontos, pode ser ponto de exclamação, ou mesmo ponto de interrogação. Então, a outra forma, a outra estrutura de um texto é o poema. Então, o texto escrito em poema são os textos que são escritos em versos e estrofes. Vamos ver um exemplo? Então, aqui nós temos um exemplo de um texto em forma de poema. É retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então aqui, né, diferente de um texto em parágrafos, ele é feito em versos. Então, cada linha do poema é um verso. E esse conjunto de versos, né, pulando essa linha, vira um conjunto de versos. E esse conjunto de versos chama estrofe. Então, essa é a estrutura de um texto, que pode estar em prosa ou em poema. Agora nós vamos falar da linguagem. Então, a linguagem, ela pode ser denotativa. A linguagem denotativa é o sentido real da palavra. Então, se eu tenho dúvida de uma palavra, eu vou até o dicionário e procuro o verdadeiro significado dela. E foi o que eu fiz. Eu quis saber o significado da palavra estrela. Fui no dicionário e encontrei
substantivo feminino, astro dotado de luz própria, observável sob a forma de um ponto luminoso. Qualquer corpo celeste ou astro que pode ser avistado no céu à noite. Então aqui nós temos a foto, né, para ilustrar essa palavra que eu quis procurar, que era estrela. Este é o sentido real, né? Agora nós temos a linguagem conotativa. O que seria a linguagem conotativa? É o sentido figurado, o sentido que não é real, o sentido imaginário, que você imagina, que você cria. Olha um exemplo da linguagem conotativa. Joana tem olhos de estrelas. Será que a Joana tem olhos de estrelas? Será que ela tem uma estrela, né? Vamos refletir sobre essa pergunta. Joana tem um astro dotado de luz própria nos olhos? Porque quando eu procurei lá no dicionário a palavra estrela, foi o que eu encontrei, que era um astro dotado de luz própria. Será que Joana tem isso nos olhos? Né? Será que realmente é esse sentido é real? Claro que não, né? Quando se diz que Joana tem olhos de estrelas, é porque os olhos têm características das estrelas, ou seja, eles são bonitos, eles são brilhantes, como as estrelas. E agora nós temos a função. A função é o que nos remete o texto. Ele nos remete à função de observar, de refletir, de pensar sobre determinado assunto, né? De me fazer criar outros pontos de vista a respeito daquele assunto. Ou ele me encanta, ele me emociona, ele me traz medo, ele me traz algum tipo de sentimento. Então, o texto tem essas funções. Então, aí, quando você ler um texto, você precisa observar o que ele está causando em você. Está te ajudando a ser um cidadão crítico ou ele só está servindo para te trazer sentimentos? Então, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar.